Tomou posse nesta quinta-feira a ex-senadora Simone Tebet, que assume o Ministério do Planejamento do governo Lula. Assunto para o nosso Igor Damasceno, direto de Brasília, que vai conversar com a gente a partir de agora. Como é que foi essa posse? Foi bem prestigiada, hein, Igor? Conta pra gente. Muito boa noite para você. Boa noite. Foi bastante prestigiada, viu, Rose? Boa noite a você, ao Alex, também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso A Crítica Notícia. Na cerimônia, quem não compareceu foi o presidente Lula, mas o vice-presidente e também ministro do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin, ele esteve lá para prestigiar a agora ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Simone Tebet. A MDBista Simone Tebet, ela vai cuidar diretamente da economia do país. Vale lembrar que o planejamento, ele era uma pasta que estava inserida no Superministério da Economia, que fez parte da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E era chamado de Superministério porque eram 3 pastas integradas dentro de um único órgão, que era o Ministério da Economia. Desde a gestão de Lula, esse superministério foi desmembrado, virou Indústria e Comércio com Geraldo Alckmin, Fazenda com Haddad e agora Planejamento, Orçamento e Gestão com Simone Tebet. Então, a ex-senadora, ela vai lidar diretamente com o orçamento público, com as verbas públicas, vai destinar esse orçamento, também vai ficar gerenciando os custos da União, saber onde pode gastar mais, onde pode gastar menos, e também vai lidar diretamente com os cortes, aqueles bloqueios, contingenciamentos e cortes, se assim forem necessários, caso ela veja que o teto de gastos, a principal âncora fiscal do país, esteja sendo furada ou mesmo negligenciada. Na cerimônia de posse, foi ali no Palácio do Planalto, estava uma solenidade com muitas pessoas, praticamente lotada, inclusive com ministros do atual governo federal. Simone Tebet, no discurso, ela disse que a prioridade do dinheiro público vai ser a população mais pobre, mas que também não vai esquecer das pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e também as mulheres, principalmente as mulheres negras, que são moradoras de áreas periféricas. Simone Tebet disse que o orçamento da União neste ano vai ser principalmente destinado para esse público. Só que ela disse que mesmo tendo esses gastos a mais que já estão previstos na União, ela disse que o MPOG, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, vai aplicar recursos com responsabilidade fiscal, ou seja, não vai furar o teto de gastos até que uma nova âncora fiscal seja apresentada por Fernando Haddad. Ela disse ainda durante a cerimônia de posse que recebeu o convite do presidente Lula nas vésperas de Natal. A gente adiantou aqui no A Crítica Notícia, ali no ano passado, no finalzinho do ano passado, que Simone Tebet pegou uma carona com Lula num voo, num jato particular para São Paulo. Ali ele entregou o envelope para ela e ele fez o pedido para que ela só abrisse esse envelope depois do Natal, quando ela retornasse para Brasília. E assim foi feito. Ela contou que se reencontrou com Lula um dia depois do Natal e que quando ela abriu aquele envelope estava escrito ali Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ela disse que foi pega de surpresa justamente porque esperava que seria enviada para a área social e não para a área econômica, onde ela diverge de Lula. Só que essa explicação quem vai dar é a própria Simone Tebet. Vamos ouvir. A minha surpresa foi dupla. Primeiro, porque fui escolhida para ser ministra, um convite especial do presidente. E segundo, porque fui parar justamente numa pauta, que é a pauta que eu tenho alguma divergência. Fui parar na pauta econômica. Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele, mas presidente, nesta pauta nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar. Bom, e o que são essas divergências citadas pela ministra Simone Tebet? A Tebet, ela defende uma economia mais liberal, mais aberta ao comércio exterior, mais aberta a privatizações, mais aberta para as empresas privadas. Já Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Lula, eles defendem o Estado mais forte, o Estado com um pouco mais de poder dos recursos públicos para fazer as alocações nas áreas que eles julgam como certo. Então, eles são mais desenvolvimentistas. Só que aí, esse combinado entre
Lula, Haddad e Tebet, é que quando ela divergir de Fernando Haddad, Lula vai intervir e o que vai valer é a opinião dele. Esse é o combinado dos três para que não haja embates que possam trazer algum dano nessa relação que até o momento está sendo bastante harmoniosa. Agora, uma coisa que chamou a atenção é que Simone Tebet disse que ela foi pega de surpresa duplamente. Primeiro porque ela ia ficar com o MPOG e também porque ela iria ser ministra. Na verdade, a conversa de bastidor que a gente tem é que a Simone Tebet não foi pega de surpresa, né? O MDB, que é o partido a qual ela faz parte, estava negociando pelo menos 3 pastas e ela era uma das pessoas as quais iriam ficar com essas pastas, com alguma dessas pastas, porque ela, como vocês disseram aí na escalada, era uma das principais cabo eleitoral de Lula. Então não foi surpresa não. Se nós jornalistas já sabíamos, imagine ela e o partido dela com o presidente do MDB, o Baleia Rossi. Mas a surpresa dela realmente foi a questão de ter ficado com o planejamento, a qual ela disse que está alinhada com Lula. Agora, Igor, que é nosso repórter, mas também é cientista político, analista de política, a gente estava vendo ali ela falando que ficou justamente com a pauta econômica, que é justamente a pauta que ela tem alguma divergência com o governo. A gente sabe que o ministério que ela agora comanda é muito importante, mas que algumas secretarias ali de dentro, algumas pastas foram retiradas e foram migradas aí para a Fazenda. Será que ela vai ter a voz que gostaria de ter, a influência dentro do governo? Fica esse questionamento também por aí, né? Tudo foi combinado nos bastidores, Rose. Quando ela aceitou fazer parte do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ela já soube de cara que ela não ia cuidar do PPI, que é o Programa de Parcerias de Investimentos, as famosas privatizações. Iria ser uma área mais voltada para Fernando Haddad, lá no Ministério da Fazenda. Ela também soube que não iria cuidar dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Então, ela já entrou no governo de Lula ciente que iria ter algumas limitações, mas que também iria ter poder em outras áreas, como, por exemplo, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Só que o planejamento, ele caminha lado a lado com o Ministério da Fazenda. Para que o Ministério da Fazenda comece, de fato, a aplicar o dinheiro, antes precisa passar pelo planejamento. Então, por mais que ela tenha algumas limitações, porque algumas secretarias, como você bem disse, foram migradas para o Ministério da Fazenda ou o próprio Ministério da Indústria e Comércio, ela ainda assim tem poder de controlar esses gastos públicos, tem poder da aplicação desse dinheiro. Então, sim, Fernando Haddad vai ter que ter diálogo com Simone Tebet, o que dá um protagonismo para ela e para o MDB. Agora, Igor, você acredita que esse relacionamento de Simone Tebet dentro do governo Lula vai ser duradouro ou a gente pode esperar que ela possa ser uma das primeiras ministras a pular no barco? Isso só o tempo vai poder dizer. Eu faço das palavras do ex-presidente Jair Bolsonaro as minhas, né? Quando um presidente chama um ministro para fazer parte, chama um político para fazer parte do seu corpo ministerial, é como se fosse um casamento. E ninguém se casa para se separar, mas se der alguma divergência, talvez o divórcio seja o melhor caminho. A gente realmente vai ter que dar tempo ao tempo para saber se eles estarão sempre alinhados. Muito provavelmente não, né? São 37 cabeças pensantes mais a de Lula. Então é muita gente para pensar todo mundo igual. E também não faz parte, não é saudável para a democracia que todo mundo pense igual, né? Então a gente precisa ter aí algumas cabeças que pensam fora da caixa ou pensem com um pouquinho de divergência para poder ter algo melhor, ter um aprimoramento de uma ideia. Então eu já sei que nem sempre eles vão concordar, mas se vai ser aí um relacionamento sempre harmonioso, isso aí só o tempo mesmo. É uma traição até recente, né, do MDB, quando o presidente Michel Temer assumiu depois do impeachment de Dilma. Então, há uma ferida aí entreaberta que a gente precisa... Ou uma oportunidade para reconciliação, né? Claro. Digamos assim. Ou uma ou outra, né? Não, gente, é política. É política, ambos os interesses. Cada um defende o poder que tem, cada um consegue aquilo que deseja com o poder que tem. O MDB precisa de mais protagonismo, porque perdeu um pouquinho de protagonismo no Congresso Nacional. E Lula precisa do centrão para poder governar. Então, realmente um contrato, digamos assim. Toma lá da cá mesmo.